Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, é a arte do sadhana, né? A associação dos devotos é a força purificante, né? Então, na opinião de Srila Vishwanatha Chakravarti, os três tipos de devotos, Artha, Jignasu, Artharthi, e todos têm desejos, enquanto que o Gyani não. Krishnadas Kaviraj Goswami, entretanto, ele difere de alguma maneira, né? Ele escreve que o Artha e o Artharthi, né, têm desejos materiais, enquanto que o Jignasu e o Gyani desejam obter a liberação. Se eles cultivam a classe de piedade que leva à devoção, Bhakti Mukti Sukriti, logo podem abandonar os seus desejos e começar a adorar ao Senhor. A questão verso aqui. Chaitanya Charitamrita. Eu considero a pessoa aflita e o buscador de riqueza como devotos materialistas. E tomo a pessoa e aceito a pessoa curiosa e ao filósofo com desejos, com os desejos de liberação. As quatro classes de indivíduos piedosos devem ser considerados grandemente afortunados, né, porque eles deixam de lado gradualmente os desejos que os governam e se convertem em devotos puros. Por auto-engano, impostura, os desejos de Bhukti Mukti. O Srimad Bhagavata é a autoridade imaculada em relação ao conhecimento espiritual. Seu propósito é descrever um sistema religioso que esteja livre de todo o auto-engano. Isso declara nos versos introdutórios do Bhagavata, né? Dharma Purohita Kaitaiva Traparamo Nirmata Saranam Satam Bokeh. Ainda que os quatro objetivos da vida humana se considera Kaitava, o auto-engano emergente da ignorância, o desejo de liberação é a escuridão mais profunda de todas, porque pode erradicar completamente todos os créditos que a pessoa ganhe no caminho da devoção. Sridhara Swami, considerado pelos Vaishnavas como o preservador primordial da devoção, por seu comentário do Srimad Bhagavatam, explica a palavra Purohita Kaitava da seguinte maneira: o prefixo pra indica que o desejo de liberação se rejeita por completo, né? Sobre este fundamento, a pureza da devoção se mede pela dimensão da liberdade do desejo de gratificação dos sentidos e liberação, os quatro objetivos da vida, a religiosidade, os logros materiais, o desfrute dos sentidos e a salvação. Em outra parte, Krishnadas Kaviraj Goswami fala de todas as ações auspiciosas e inauspiciosas, né? Subashubha Karma, né? Considerando a escuridão da ignorância, o que interfere com o logro do Bhakti. Assim sendo, as palavras deste verso introdutório do Bhagavata nos leva à definição da devoção pura, dado por Rupa Goswami, isso é, livre de todo outro desejo, né? Anabhilashita Shunyam, exceto o prazer do Senhor. A misericórdia sem causa de Gaura-Nitai, ela resulta na destruição deste ignorante auto-engano e permite que o conhecimento da devoção pura, assim como o sol na escuridão, né? O Goswami compara a si mesmo os desejos de gratificação dos sentidos da liberação com uma bruxa, né? Ele diz, né, como é possível que o oceano da felicidade devocional apareça no coração tanto enquanto, né, as bruxas do desfrute sensual e da liberação estejam ali presentes, né? O Bhakti Rasamrita assim, né? Porém, assim como esses desejos interferem com o desenvolvimento da devoção pura, o serviço devocional é o único meio pelo qual podem ser destruídos
fundamento de todo desejo pecaminoso é a ignorância ou a rejeição por Krishna. A semente de todo pecado, ou seja, a tendência a pecar, está presente nesta ignorância. Daí a tendência a pecar, seja inevitável. A palavra klesha se utiliza para aludir à ignorância, o pecado e a semente do pecado. Somente o processo do serviço devocional consiste em ouvir e cantar como dado pelo mestre espiritual, pode destruir essas kleshas. As 6 características do Bhakti são: ele destrói todas as kleshas, dispensa, ele dá todo auspicioso, torna insignificante a liberação. É muito raro, contém em sua essência uma bênção especialmente intensa, é capaz de atrair a Krishna, seu Bhakti Rasamrita Sindhu também. Agora, o serviço devocional purifica os desejos. O rei dos elefantes, Gajendra, que abandonou toda a esperança de salvar a sua vida e simplesmente orou pela misericórdia do Senhor em meio de sua aflição, se considera um exemplo de quem chega à devoção em mérito do sofrimento, arta. Saunaka e os outros rishis eles são considerados um exemplo daqueles que abandonam o desejo mundano de conhecimento para se tornar devotos. Jignasu. Em determinado momento, Dhruva Maharaj compreendeu que o seu desejo de se tornar um grande rei era uma perda de tempo e que o valor real, arta, da vida é o paramartha, da vida espiritual. Então, ele se converteu em um devoto. E, finalmente, os 4 Kumaras, Shukadeva e Nava Jogindra, todos eles se afastaram do caminho filosófico para buscar a devoção exclusiva ao Senhor. Em cada um desses casos, a piedade que conduz à devoção, Bhakti Mukti Sukriti, veio da sua boa fortuna, né? A má associação tem o efeito de despertar gradualmente os desejos de liberação, gratificação dos sentidos ou poderes místicos em uma pessoa. A associação dos devotos, entretanto, tem um efeito contrário. Apesar da mercê em sua companhia, super extremo, tudo bem. O indivíduo cultiva a inteligência espiritual e a fé no serviço devocional puro. Como resultado, se compreende a insignificância da liberação, da gratificação dos sentidos e o poder místico, e se adota a prática do Bhakti Yoga com grande intensidade. Isso foi declarado por Shukadeva quando disse que todas as circunstâncias da vida à margem da motivação, o único dever de todo ser vivo é ocupar-se no serviço devocional puro e sem causa. A pessoa de inteligência expansiva deve adorar a pessoa suprema pelo processo de Bhakti Yoga intenso, mesmo que se trate de um devoto puro, sem nenhum desejo pessoal, ou alguém cheio de toda classe de desejos, uma pessoa que busca liberação. O Bhakti Rasamrita Sindhu, né? Citando o Srimad Bhagavatam, né? Em suas análises deste verso, Krishnadas Kaviraj Goswami analisa a palavra Udharadhi, de inteligência expansiva, como segue. O significado da palavra inteligência é possuir um bom juízo, né? Um bom juízo, né? O sinal de bom critério é ocupar-se em serviço devocional, ainda que se tenham desejos de gratificação e liberação. Isto se deve a que em nenhum outro processo pode conceder os seus resultados prometidos, a menos que esteja complementado com o Bhakti. O Bhakti, entretanto, é tão forte e independente que pode conceder todos os resultados por si mesmo. Essas outras práticas são incapazes de dar resultados. Sabendo disso, a pessoa inteligente adora exclusivamente a Krishna,
que possui essa classe de inteligência ampla, profunda e superior, serve ao Senhor ainda tendo algum motivo como resultado de que eventualmente alcança a perfeição da devoção. O poder da devoção é tal que faz que a pessoa se abandone todos os desejos materiais e se atraia às qualidades transcendentais do Senhor e dá toda a devoção aos pés de Cristo. Vishwanatha Chakravarti interpreta a palavra Tivrena, intensamente, como significado que o devoto deve se ocupar no serviço amoroso e transcendental, sem mescla alguma de práticas de karma e jnana. O poder, inclusive, dos atos devocionais elementares é tal que uma pessoa pode ser liberada por eles. Aí cita um verso do Chaitanya Charitamrita. Se alguém diz somente uma vez, Krishna, eu sou seu, logo Krishna o libertará do cativeiro da energia ilusória. O Sr. Ramachandra mesmo assegurou isso ao referir a Sugriva no seu encontro com Vibhishana. Acho que é Vibhishana. É minha promessa que se alguém se rende certamente a mim e diz somente uma vez, eu sou seu, solicitando a liberação do temor, logo eu livro do temor para toda a eternidade. O Bhakti transforma o devoto, ainda que a motivação no serviço devocional pessoal esteja baseada em outra classe de desejos, pois os atos externos da devoção atraem a misericórdia de Krishna. O Senhor é tão misericordioso que limpa rapidamente o coração de tal adorador, liberando-o de todos os desejos de gratificação dos sentidos e liberação. Inclusive chega a conceder-lhe amor por Deus, ainda que este não tenha sido o motivo original de sua execução de prática devocional. Krishnadas Kaviraj Goswami, ele escreveu, devido à má associação, a entidade viva deseja felicidade material, liberação, fundir-se no aspecto impessoal do Senhor, se ocupar em yoga místico para ter poder material. Se tal pessoa se torna em verdade inteligente, adota a consciência de Krishna, ocupando-se em intenso serviço devocional ao Senhor, Sir Krishna. Se alguém se ocupa no serviço devocional ao Senhor, Sir Krishna. Se alguém se ocupa no serviço devocional e ao mesmo tempo ele cobiça, ele tem desejos egoístas, o Senhor, de todos os modos, lhe dará amparo aos seus pés de lótus, ainda que ele não peça. O Senhor diz a si mesmo. Ele diz a si mesmo. Essa pessoa nécia me está adorando e ao mesmo tempo busca a gratificação material dos sentidos. Está descartando o néctar divino para beber veneno. Eu sou bastante sábio para não dar o veneno da gratificação dos sentidos a este nécio. Em vez disso, lhe darei a ambrosia dos meus pés de lótus e farei esquecer esses prazeres sensuais inferiores. Os que adoram a Krishna com algum outro objetivo, de todos os modos, obtêm um gosto pelas alegrias do serviço devocional. Eles deixam de lado seus desejos e começam a desejar somente se tornar os seus servos. Em tal sentido, os semideuses cantam o seguinte verso do Bhagavata sobre a natureza da misericórdia do Senhor. É verdade que o Senhor Krishna cumpre o desejo pessoal toda vez que alguém lhe pede ou que o faça. Entretanto, ele não concede nada que, uma vez recebido, será solicitado uma e outra vez. Ainda que esses adoradores não evidenciem desejo aos seus pés de lótus, o Senhor dispensa pessoalmente essa bênção sobre eles, porque eles esquecem todos os seus desejos materialmente transitórios.
Estão verso de aquele que se ocupa no serviço devocional ao Senhor Krishna por uma motivação egoísta adquire, em vez disso, um gosto por servir a Krishna. Como resultado, uma pessoa abandona seus desejos materialistas e deseja ser o servo eterno do Senhor. De acordo com o Bhaktivinoda Thakur, se alguém tem a boa fortuna de entrar na associação dos devotos e adotar o serviço devocional a Krishna como meio de alcançar algum propósito mundano egoísta, esses objetivos logo são revelados como de escasso valor, como resultado do o gosto superior obtido do Bhakti. A adoração de Krishna é tão pura e santa que qualquer que entre em contato com ela logo rejeita seus outros desejos e deseja se tornar um servo do Senhor. Bom, este poder do Bhakti de nos fazer esquecer os desejos materiais foi demonstrado pelo grande menino devoto Dhruva, que recusou o dom que o Senhor Supremo lhe ofereceu, dizendo, né? Ó meu Senhor, adotei a prática da penitência, austeridades, pelo desejo de ser um grande regente, né, um grande rei. Agora que eu lhe alcancei, que você possa permanecer oculto, inclusive agora que eu lhe alcancei, você que permanece oculto, inclusive aos grandes semideuses, às pessoas santas e aos reis, me sinto como alguém que estava buscando fragmentos de vidro e, ao invés disso, encontrou uma joia muito valiosa. Agora eu me sinto tão satisfeito que não fica eu não quero nenhuma bênção, né, sua. Bom, Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele comenta que a associação dos devotos puros à misericórdia de Krishna e a devoção por Krishna compartem a seguinte característica em comum. Livram a pessoa de todo gosto pela associação com os não devotos ou por qualquer boa fortuna emergente da energia ilusória, assim como de toda tendência a adotar os caminhos do Karma Jnana Yoga. Uma transformação dos desejos de conhecimento e liberação. Siddha Vishwanath Chakravarti Thakur escreve no seu comentário Srimad Bhagavatam que os videntes, guiados por Saunaka, estavam originalmente contaminados pelo apego às obras baseadas no desejo de escutar a literatura purânica de Maharshanam e refletindo em seus conteúdos, né, chegaram ao nível de desejar o conhecimento de Ignácio. Posteriormente, como resultado da associação com o santo Ugrashrava, aspiraram ao gosto pela devoção. A ideia de que originalmente se ocuparam na atividade frutiva evidenciam as palavras de Sutta Goswami, né? A gente se ocupou na execução do sacrifício, os frutos dos quais são incertos devido às muitas imperfeições no ritual, né? Até que nossos corpos ficaram negros, né, pela fumaça. Mas você chegou e reviveu e nos reviveu ao nos dar de beber o néctar do mel dos seus pés de lótus. Ao nos dar o néctar, né, do mel dos pés de lótus de Govinda. Né? Bom, depois de ingressar no caminho devocional, a curiosidade dos sadhus foi uma motivação a menos dominante e sua execução do sacrifício era executada com o propósito de ir à morada de Hari Vaikunta. O orador do Bhagavad, Shukadeva Goswami, também disse a Maharaj Parikshit que havia estado firmemente fixo na união com o Brahman indiferenciado quando o néctar do Krishna Katha atraiu a sua mente. Ó Rei Santo, ainda que eu me encontrasse certamente situado na transcendência, minha mente foi atraída por força, né, pela narração dos passatempos do Senhor, descrita com versos iluminados, e assim eu assumi esse estudo. Né?
O Sutta Goswami ele declara, né? O poderoso, né, Shukadeva Goswami, o filho de Vyasadeva, foi avassalado pela atração das qualidades de Hari. Assim sendo, assumiu o estudo dessa grande narração chamada Bhagavata, e ele fez isso eterna, e ficou eternamente querido aos devotos de Vishnu. Okay? No Brahma Vivarta Purana, né, se diz que enquanto seu filho Shukadeva estava absorto em Samadhi no meio da selva, Vyasadeva encontrou uma maneira de fazê-lo ouvir alguns versos que havia escrito glorificando o Senhor, né? Estes versos eram tão poderosos que o Samadhi de Shukadeva foi interrompido. Sua doçura atraiu de tal modo a Shuka que ele se lamentou do tempo que havia perdido meditando no Brahman e evidenciou seu desagrado dizendo: Dik. Sendo onisciente, ele sabia que esses versos eram do Bhagavata e que o seu autor era seu próprio pai. Como resultado, de imediato, ele se recorreu a Vyasa e solicitou ser instruído no Bhagavata. Dessa forma, a deusa da devoção conquistou ao pai e ao filho aqueles que haviam tido uma experiência direta do Brahman. Em tal sentido, tinha o universo inteiro sob seu controle. Ok, né? Então, vamos lá, glossário. Advaya Gyana Paratattva. Radha Ramana é a realidade suprema além da dualidade material. Uma canção. Canção de Bhaktivinoda Thakur, né? Kalena Kalpataru. Quando será que Chaitanya Mahaprabhu me dará a sua misericórdia, de forma que eu me torne capaz de obter o abrigo dos pés de lotus Vaishnavas? Siddhanta. Existem duas escolas diferentes em relação ao pensamento da misericórdia. Uma dá o exemplo do macaco. Acho que isso já foi. É isso mesmo? Isso mesmo. Okay. Existem duas escolas diferentes em relação ao pensamento da misericórdia. Uma dá o exemplo do macaco, quando o bebezinho, o macaquinho, né, tem que se agarrar o tempo todo na mãe para ir onde ela vai, onde quer que ela vai. E a outra usa o exemplo da gata, em que a gata leva o gatinho para todo local e o seu gatinho não tem que fazer nada. Bom, no caminho do Bhakti, a crítica é especialmente prejudicial ao progresso da pessoa. O Bhakti, em essência, é amor, e o amor envolve relacionamento entre pessoas. Entre todos os sadhus, o Guru deve ser considerado o primeiro. Para enfatizar esse ponto, o Guru Ninda é identificado separadamente, embora pudesse ser incluído no sadhu Ninda. A gente pode considerar o Bhagavad Gita como um grande chamado para todas as pessoas. O Bhagavad Gita tem um aspecto genérico que chama todas as pessoas. Tanto é que todos os transcendentalistas, né, leem ou conhecem o Bhagavad Gita. Agora, filosofando, o hábito é o melhor mestre em todas as coisas. Né? E o Haribatulas, texto. A gente fez ontem o 20º, a gente fez o 20º, né? Construir templo. Agora o Vilasa 1, texto 28, né? Pela misericórdia de Sri Krishna Chandra, a pessoa alcança a associação dos seus devotos e, como resultado de tal associação, ela recebe a oportunidade de escutar as glórias do serviço devocional. Pessoas que desejam se ocupar em serviço devocional puro, o qual ridiculariza mesmo o conceito de liberação, deveriam tomar refúgio no mestre espiritual genuíno. Ok? Bateu? Então, agora o verso. O verso Bhakta Haibe Uttama, né? Bhakta é devoto, Haibe vai se tornar Uttama, primeira classe. Versinhos a relembrar. Guru Krishna Rupa Hana, Shastra Pramani, esse, né? É o 102, os 94. Acharyaman Vidyaniam,
E o 73, Shraddha Shabe Vishvasa Kare.